mais um dia do Expande Comigo. Bora expandir comigo? O que mais possível, como pode melhorar? E aí, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um dia de Expande Comigo, o clube do livro, de muita consciência, de muita informação, onde a gente aprende sobre física quântica, espiritualidade, psicanálise, raiz dos nossos traumas, como resolver as nossas questões, nos conhecer biologicamente para que a gente possa ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. O nosso livro escolhido para esse primeiro propósito é As Leis Dinâmicas da Oração, o segredo para todas as realizações. Nós já começamos a leitura há alguns dias, nós já estamos na metade do livro, faltam essas partes aqui, acredito que na próxima semana a gente já encerra essa leitura. E eu queria convidar vocês para ficarem comigo, nesse Expande Comigo. Tenho certeza que vai trazer muita consciência, muita informação para você. Aqui nós já falamos sobre muitas coisas e bora lá para mais um dia de leitura. Nós estamos no quarto segredo, que é a oração do decreto. O primeiro, a oração de conversão direta com Deus, a oração de conversação direta com Deus. Você pode ficar impressionado com a rapidez com a qual as suas orações serão respondidas quando você trata a Deus como um pai amoroso e fala diretamente com Ele. Alexa, desligar. Por exemplo, converse com Deus sobre as graças que você quer na sua vida. Robert Collier descreveu esse processo simples no seu livro His Switches War Week. Comece com o que você tem e sugira a Ele a cada dia que você deseja ficar mais forte, mais saudável, mais próspero e mais feliz. Converse com Ele como se conversa com um próspero e amoroso Pai, descrevendo as melhorias que você gostaria de ver nos seus negócios, a admirável obra que você tem na sua mente, o mais importante trabalho que você gostaria de estar fazendo, a casa mais adorável e as recompensas mais ricas. Converse durante 10 minutos a cada dia quando você estiver sozinho com Ele. Você ficará impressionado como Ele ajudará você a realizar as suas questões. Não se preocupe como Ele irá trazer as condições e ideias para que seus desejos sejam realizados. Somente converse com Ele, confidentemente, serenamente, felizmente, e então deixe o resto com Ele. Bora chamar um povo aqui para vir para essa live com a gente, para o Expande Comigo. Ontem a gente fez um teste de padrões de identificação. Esses padrões de identificação demonstram como você reage no seu trabalho e como você reage nos seus relacionamentos. Então, se você perdeu, se você não conseguiu fazer esse teste, aproveita que ele está salvo lá no feed e vai fazer o seu teste de como você tem se relacionado nos seus relacionamentos e no seu trabalho. A pessoa que ora com fé, dessa forma é certamente bem-sucedida, porque ela está se sintonizando com a força mais poderosa do universo. Esse método de oração é uma forma simples de executar a promessa de Jesus. Tudo que pedires com fé em oração será recebido. Mateus 21, 22. Muitas pessoas não têm empregado o poder da oração porque eles têm uma falsa ideia de que o errado é orar para pedir coisas. Jesus não disse para orar para pedir coisas, é a única forma de oração, ou a mais elevada forma de oração, quando ele fez uma promessa. Mas ele sabia que se você inicialmente orar por coisas, aprenderá o poder da oração e ele significa comunhão com Deus e suas graças. É certo e justo que você ore por coisas se você delas precisa. Você está vivendo um rico universo criado por Deus e deseja satisfazer todas as suas necessidades. Dentre as figuras bíblicas que oraram definitivamente por coisas e que receberam essas coisas estão Abraão, Daniel, Davi, Elias, Josué, Moisés, Neemias, Sansão e Salomão. Então, várias ocasiões, Jeju orou por coisas e elas se manifestaram. Se você está em dúvida se você deve orar por uma certa coisa ou não, faça você mesmo essas 3 perguntas.
Primeiro, isso é espiritualmente correto? Se eu conseguir o que desejo, posso magoar alguém com isso? Isso seria um motivo de preocupação? Existe um ditado: a graça de um é a graça de todos. Tem uma frase do Gary que ele fala, né? Um ser infinito escolheria isso? Se um ser infinito não escolheria isso, por que eu escolheria isso? E sempre que ele fazia uma pergunta: o que eu posso ser para mim e para o planeta Terra? O que eu posso criar que vai tornar a minha vida e o mundo um lugar melhor? Então, quando você faz essas perguntas, você está pensando na graça que vai receber e que vai contribuir e compartilhar com todos. Segundo, você realmente quer o que você está pedindo? À medida que está disposto a aceitar a responsabilidade em fazer isso, novas graças sempre trazem novas responsabilidades e mudanças. Terceiro, você está disposto, se necessário, a abrir mão de alguma coisa que você tem agora para liberar o caminho para as graças que você deseja? Emerson diz que para tudo que ganha, alguma coisa se perde. Você nunca está errado quando ora por coisas ou ora por resultados divinos. Segundo, a oração do pedido. Às vezes, o homem está inclinando a decidir pessoalmente o que ele quer, então formula uma oração para conseguir isso e, através do uso de decreto, tenta forçar Deus para que realize os seus desejos. Brigar e disputar frequentemente resulta em atrasos, desapontamentos, barreiras e obstáculos que podem impedir a sua resposta. De qualquer forma, a oração de pedido simplesmente pede a Deus pelo que você deseja, sabendo que você não tentou forçar e dar o que você quer, porque aquilo era de verdade Deus em você, desejando isso, você em primeiro lugar. Você pode pedir nada que não tenha sido dado a você em um plano invisível. A simples oração do pedido anula o tempo e o espaço entre você e a resposta. Frequentemente diga somente isso. Isso ou algo melhor, Pai. Deixe que as tuas ilimitadas graças apareçam. Isso ou algo melhor, Pai. Deixe que as tuas graças ilimitadas apareçam. Isso é tudo o que é necessário para obter os resultados, outros resultados que você tem em mente ou ainda em muito melhores do que esperava. Lembre-se sempre que se não for a vontade de Deus, você experimente os desejos profundos do seu coração. Então você não deveria haver desejado. Eles em breve passarão. Enquanto os desejos profundos da sua alma persistem, procure se libertar. A palavra desejo significa vindo do Pai. Se Deus não quer que você seja feliz e tenha sucesso, você não alcançará felicidade nem sucesso. Não importa o que você faça, não importa o quanto você tentou. Independente de quando você se esforce para obter o sucesso, você falhará se Deus não quiser que você tenha sucesso. Uma dona de casa relatou uma vez como ela queria ser atendida em suas necessidades, pedindo a Deus por aquilo que ele queria. Seus pedidos foram respondidos de uma forma incrível. Um dia de verão, eu tinha que dirigir da cidade de Graham até Tyler, no Texas, e eu tinha somente $15, que era o suficiente para a viagem desde que eu fosse e voltasse no mesmo dia. Eu saí às 4 horas da manhã e pretendia chegar lá às 9 horas. Meu marido estava em Tyler por vários dias e planejava voltar para casa comigo, mas ele também estava sem dinheiro. Ele tinha um carro relativamente novo, com o qual nunca tinha tido problemas, mas ao voltar da viagem de Tyler para Graham, antes dele almoçar, o carro parou. Ele deu $1 a um homem que ele o ajudasse. Ele então o empurrou até o posto, esforçou um pouco mais e, finalmente, o carro começou a funcionar. Por isso, ele pagou mais $2,50. Até aí, ele estava somente com $9, tudo usando uma parte do início da viagem durante a manhã, para comprar gasolina para de 220 milhas até chegar em casa. Depois que ele dirigiu mais ou menos 10 milhas, o carro parou novamente. Ele estava próximo a uma oficina e então o mecânico o ajudou.
Eram quase 6 horas da noite e nós estávamos a 30 milhas de onde nós tínhamos iniciado 4 horas atrás. Nós estávamos cansados e famintos, mas ainda sentíamos que deveríamos dirigir um pouco mais e parar por um café, mas não tínhamos dinheiro suficiente para isso. Mais ou menos 5 milhas depois da oficina, o carro parou novamente, e a área isolada, uma vez que nós já havíamos feito tudo, não sabíamos o que fazer e empurramos o carro para fora da estrada, decidindo passar a noite lá. Meu marido saiu pela estrada procurando por água antes que nos retirássemos para dormir. Eu tinha orado o dia todo, mas as coisas pareciam estar sem esperanças. O pior de tudo era que meu filho estava doente em Graham e estava preocupada com ele. O céu ficou escuro, se tornando tempestuoso, e parecia que ia chover. Durante uma longa espera, eu fiquei espantada porque minhas orações não tinham sido respondidas nesse dia. Então, subitamente eu lembrei que tinha lido uma história incrível sobre 2 senhoras que tinham um dos seus pneus furados e não tinham um pneu reserva. Então elas rapidamente fecharam os olhos e pediram a Deus por um pneu e se movimentaram afirmando que Deus tinha um pneu para o carro delas. Subitamente, elas ouviram um grande barulho e abriram seus olhos para ver o pneu rolando para a rua abaixo, até chegar ao carro delas. Ele era do mesmo tamanho do que elas usavam. Isso foi um mistério. Elas nunca conseguiram descobrir exatamente de onde ele veio. Eu decidi que se Deus poderia fazer isso por elas, Ele poderia consertar o nosso carro. Então eu fiquei orando, pedindo a Deus para que Ele consertasse o nosso carro e permitisse que nós chegássemos em casa seguros. Quando uma senhora e seu marido pararam o carro deles e perguntaram: Senhora, nós podemos ajudar? Antes que eu pudesse responder, o homem levantou o capô e com uma lanterna observou o motor. E ele me disse: Não se preocupe, querida, meu marido é um ótimo mecânico e ele saberá o que fazer. Na mesma hora que meu marido retornou com a água, o homem consertou o nosso carro e a sua esposa nos convidou para irmos para a casa deles, onde havia peças equivalentes para fazer o reparo posteriormente. No caminho para a casa deles, meu esposo e eu nos preocupamos como iríamos pagar pelo serviço, mas eu contei ao meu marido como tinha orado pedindo ajuda quando eles chegaram e que nós somente iríamos pela fé, sabendo de que alguma forma que nossas orações estavam sendo atendidas. Quando chegamos na casa deles, a esposa preparou sanduíches de café e pediu para que eu telefonasse para o meu filho. Com o telefonema, eu soube que os meus outros parentes tinham ido até lá, à nossa casa, e tinha cuidado dele por mim e que ele estava bem. Depois que o nosso carro foi consertado, nós tivemos um bom final de noite e o prazer de chegar o dia seguinte com essas pessoas. Eles disseram que não custara nada fazer o conserto do carro, porque tinham o hábito de ajudar as pessoas com problemas. Parece que eles sempre oraram e pediram a Deus para que iluminasse guiando até aqueles que precisavam de ajuda. Esse mecânico tinha consertado muitos carros encalhados na estrada. Frequentemente ele orava: Agora, Deus, o Senhor sabe tudo, e eu deveria ajudar essas pessoas. Ele sentia que essa era a forma dele pagar por seu talento. Sem preocupações, esse casal era muito feliz e próspero. Essa experiência provou para mim o poder da oração de pedido direto a Deus pelo que Deus precisa querer. Quando eu finalmente entendi isso, as minhas orações foram imediatamente atendidas. Quantos mistérios, não? A terceira oração, do pedido por uma orientação direta. Se você não sabe o que deve pedir, ore por orientação. Diga: Pai, qual é a verdade sobre isso? Torne a verdade sobre essa situação tão clara e objetiva que eu não posso cometer erros. As pessoas da Bíblia chamam isso de pedir por um sinal. Elas frequentemente pediam para Deus, para dar a elas um sinal como forma de resposta às suas orações. Você também pode pedir. Décadas atrás, quando eu dirigia a Missouri para a minha casa no estado de Carolina do Norte, parei um pouco em um restaurante rústico nas montanhas de Tennessee. Quando sentei cansada da viagem aguardando minha refeição, estava preocupada se deveria aceitar a oferta de um emprego em Birmingham,
no Alabama. Por algum tempo, ponderei calmamente todos os aspectos da situação. Foi um tempo que gastei para tomar uma decisão. Havia importantes considerações financeiras envolvidas que afetariam a mim e ao meu filho pequeno. Logicamente, não poderia ser a coisa certa a fazer, mas intuitivamente eu sentia fortemente que isso poderia ser um grande passo para a direção correta. Finalmente o pensamento veio: você não tem que tentar calcular essa ou outra razão em um nível humano. Você somente peça por uma orientação pedindo um sinal e então faça o que tem que ser feito. A você será mostrado o que fazer. Então eu claramente pensei: Pai, o que há de verdade sobre este emprego? Eu devo fazer isso ou não? Faço com que a orientação seja tão clara que eu não possa errar sobre isso. À medida em que eu relaxei e tive consciência do que acontecia ao meu redor, eu subitamente percebi que estava tocando uma música de fundo e o refrão dizia: Começamos no Alabama. Essa música levou-me ao ministério da minha primeira igreja no Alabama. Muitas vezes ao dia eu orei em voz alta: Pai, ajuda-me. Pai, qual é a verdade sobre isso? Pai, dê-me uma luz. Pai, qual é a resposta? Qual é a orientação? Quais são suas graças nessa situação? Pai, se você me ama, mostra-me. E frequentemente, essas orações diretas por orientação produziram resultados rápidos. Você deve fazer isso de uma prática para pedir a Deus sobre qualquer coisa que procure, para encontrar um lugar para estacionar em uma rua lotada ou para conseguir uma consulta com uma pessoa muito ocupada, mas que você precisa encontrar. O místico francês do século XVII, irmão Lawrence, chamou esse método de oração de praticando a presença de Deus. Isso certamente é a forma mais poderosa e fácil de viver. Quando Salomão pediu por inteligência para discernir entre a verdade e a mentira, estava pedindo por orientação, e a orientação trouxe a ele, adicionalmente, todas as graças da vida. Paulo indicou o poder de simplesmente pedir por orientação e inteligência para alcançar a vida bem-sucedida quando prometeu: se a algum de vós falta sabedoria, peça a Deus e ela lhe será dada. Tiago 1:5. No livro The Healing Gifts of the Spirit, Agnes Stantdorf enfatizou a importância da oração pedindo por orientação à inteligência. Ela relata como estava em uma vez desestabilizada para ser um canal de cura para alguém, porque inicialmente não pediu por inteligência para saber o que fazer. O decreto por orientação à inteligência sempre permitiu que suas orações fossem respondidas, e ela sempre as ouviu. George Fox, fundador dos Quakers, escreveu em seu jornal sobre como se enganou quando não seguiu as orientações definidas que lhe eram dadas. Mais tarde, quando ele percebeu o seu erro, se esforçou para seguir a orientação de sua sorte mudou. Muitas vezes, aqui a gente já leu a primeira oração da conversação direta com Deus. Depois nós falamos a oração do pedido. A terceira oração, a oração do pedido por uma orientação direta. E nós vamos agora para o quarto, o decreto da divina inteligência. Quantas vezes aqui a gente fala que quando a gente pede por desejo por sucesso e se Deus não quiser que a gente seja sucedido naquilo, a gente não vai ser. Existem escolhas na nossa vida que elas estão conectadas com o nosso destino, com o nosso propósito, com aquilo, a gente fala sobre a escolha errada. Muitas vezes a gente faz as escolhas erradas, a escolha do trabalho, a escolha do parceiro, então qualquer escolha que você por um momento fez sem inteligência, sem sabedoria, sem direcionamento, fez uma escolha errada, você vai arcar com essas consequências. Então que você possa ter clareza agora, sobre essa afirmação que ela fala aqui. Vamos achar aqui. Onde está? Isso ou algo melhor, Pai. Isso ou algo melhor, Pai. Isso ou algo melhor. Deixe que as tuas ilimitadas graças apareçam. Isso ou algo melhor, Pai. Eu não sei qual que é a sua dificuldade hoje.
Eu não sei se a sua dificuldade é espiritual, se a sua dificuldade é financeira, se a sua dificuldade é na sua saúde física. Qual é a área que você precisa de direção hoje? Se você tá aí procrastinando, se você tá com medo, se você tá inseguro, se você tá... Não sei, qual é a situação que tá te afligindo hoje? Que você possa declarar isso ou algo melhor, Pai. Isso ou algo melhor, Pai. Junto com o pedido de iluminação e inteligência para o Pai Universal, algumas vezes é desejável chamar pela divina inteligência que há dentro de você. O psicólogo Will James escreveu que junto com a mente consciente e subconsciente, o homem tem também um nível mental mais profundo do qual reside a inteligência infinita que trabalha longamente por nós, reconhecendo, observando e decretando. Você libera essa superinteligência dentro de você. Decretos de divina inteligência levam você a isso. Outra questão que a gente vê aqui é que ela sai, né? Sai para uma viagem completamente no limite, né? E o que é o limite? O limite é quando nós temos uma reserva, quando nós temos uma situação e nós queremos desfrutar de algo. Como que eu posso... Tipo assim, aqui nesse caso, eles não desfrutaram de algo. Existiu um imprevisto que requereu deles uma parte do dinheiro que eles tinham para chegar em um determinado local. E aí, o que traz de consciência aqui, né? O que eu quero trazer de consciência para você? Muitas vezes você está indo para um lugar, você está construindo algo na sua vida e você está com as suas reservas limitadas. As reservas físicas, as reservas emocionais, reservas financeiras, reserva de tempo, né? Às vezes você quer um resultado em um tempo muito curto, não tem clareza sobre isso. E aí o que você precisa é de um milagre. E quando você precisa de um milagre, é essa situação aqui que eles estavam vivendo. O que ela fez? Ela sentou no carro e orou. E orou porque não tinha mais o que ela fazer. Estava escuro, estava na estrada, eles não tinham dinheiro. Então, o que isso significa? O que não tem solução, meu amor, solucionado está. Vai adiantar você se desesperar? Vai adiantar você ficar louca, sair e fazer algo que vai colocar você em um risco maior? Então, existem momentos que você precisa centrar, silenciar, observar, para então que as coisas venham até você. Aqui no livro a gente já falou várias vezes sobre quando nós fechamos nossos olhos e começamos a falar com Deus, ondas, frequências do nosso corpo começam a vibrar e começam a ir em direção disso. Então, as formas que Deus tem para falar, para nos ajudar, é encontrar pessoas que estão ligadas ao mesmo propósito. Imagina, esse mecânico, ele tem um propósito de vida, que é ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade, pessoas que necessitam do talento dele, em forma de gratidão por aquilo que Deus deu a ele. Então, ele tem um movimento dentro dele, de gratidão a Deus, de ajudar pessoas em necessidades. E aí, essa pessoa em necessidade tem a confiança em um Deus que vai resolver os seus problemas. Então, você percebe o quanto nós estamos conectados e o quanto os nossos pontos de vista criam a nossa realidade. O quanto aquilo que você acredita se torna real e verdadeiro para você. E o quanto nós temos essa conexão com as pessoas certas, nos lugares certos e nos momentos certos. E que nós precisamos estar abertos às direções. É igual ela falou aqui também, que ela estava numa situação na qual o filho pequeno necessitava dela. Porém, ela recebeu uma oferta de emprego em um outro lugar. E ela ficou dividida entre isso. E quando ela estava tentando tomar uma decisão sobre as suas condições humanas, ela precisou parar e olhar com mais profundidade o que essa nova direção estava trazendo para a vida dela. Então, muitas vezes a gente precisa ter direção de Deus. Senhor, esse momento agora,
Eu humanamente percebo que é essa a melhor decisão. Mas qual é a melhor escolha que tem aqui? Qual é a melhor direção? Pai, dê-me uma luz. Pai, me ajuda. Pai, qual é a verdade sobre isso? Pai, o que quer que eu faça sobre isso? Pai, qual é a resposta? Qual é a sua orientação? Qual é a sua graça nessa direção? Pai, se você me ama, mostra-me o caminho. E quantas vezes a gente continua fazendo, continua agindo, continua tomando as decisões por conta própria? Quantas vezes a gente continua, ele fala aqui que nós não temos aqui, ó. Você não tem que tentar calcular essa outra razão em um nível humano. Somente peça por uma orientação, pedindo um sinal, e então faça o que tem que ser feito. Às vezes a gente já tentou humanamente de todas as formas, de todas as maneiras, e a gente não chegou em resultado nenhum. Então, às vezes é um momento de você parar, silenciar e pedir por novas oportunidades, por novas conexões. Se você convidar essa divina inteligência para solucionar qualquer problema que está preocupando você, você a solucionará. Há uma resposta. A divina inteligência agora me mostra a perfeita resposta para esse problema. Eu relaxo e libero, e libero. Você vai pedir. Há uma resposta. A divina inteligência agora me mostra a perfeita resposta para esse problema. E eu libero, e relaxo, e libero. Uma professora decretou que a divina inteligência estava mostrando a ela o que descrever em uma competição, na qual ela estava participando para tentar ganhar uma viagem para a Europa. As ideias vinham muito depressa e ela rapidamente terminou a sua prova e ganhou a viagem. Depois, ela não conseguiria lembrar o que tinha escrito, somente que tudo veio rapidamente depois que ela pediu. A divina inteligência simplesmente prolifera respostas diretas às soluções e espera exatamente por sua atenção. Seus atos de pedido abrem canais para receber essa inteligência, como aconteceu com essa professora. Quando as coisas na sua vida não parecem estar certas, afirme que a divina inteligência está mostrando o caminho a você. Quando os negócios ou as outras circunstâncias parecem chegar numa situação sem saída, afirme que a divina inteligência está produzindo uma situação. Quando parecer que você está lutando contra um muro de pedras e que aparentemente não há um caminho, afirme que a divina inteligência está produzindo resultados perfeitos. Para problemas de saúde, financeiros ou de relacionamentos humanos, afirme: eu libero você agora para o perfeito trabalho da divina inteligência. Dedique um pouco de tempo todo dia e medite para que a divina inteligência trabalhe em cada fase da sua vida. Esse é uma forma de trazer rapidamente uma grande melhora. Quinto, o decreto do amor divino. Depois das fases mais contemplativas de decreto, como a da pedir por orientação e ser flexível para receber, você inicia agora a afirmação verdadeira do decreto. Um método positivo de afirmação por Art Witt descreveu assim: eu não peço muito por uma boa fortuna, eu sou uma boa fortuna. Eu não peço muito por uma boa fortuna, eu sou uma boa fortuna. Isso aqui é bem interessante, porque coisas que você diz a seu respeito, que você pensa a seu respeito, você decreta isso sobre você. Então, qual é a verdade sobre você? O que você diz sobre você todos os dias? O auto-julgamento é a coisa mais cruel que você pode fazer por você mesmo. Então, que você possa hoje declarar: eu sou uma bênção, eu sou inteligente, eu sou próspera, eu sou amada, eu sou incrível. E eu estou e ficarei cada vez melhor. Uma das mais poderosas orações de decreto é aquela que decreta o amor divino. Afirma o amor divino, libera todos os poderes da vibração do amor, que então se movimentam sobre as pessoas e os eventos, produzindo resultados harmoniosos. Porque os decretos do amor divino são tão poderosos, certamente as palavras usadas persistentemente liberam o poder mental para moldar e transformar as condições do corpo, mente e negócios humanos. As palavras amor divino dissolvem o ódio, resistência, oposição, fúria e outros atritos mentais e físicos que causam dor no corpo, na mente e nos relacionamentos. Através dos decretos do amor divino,
Você pode livrar você mesmo de todos os tipos de problema. Eu tenho frequentemente ouvido uma dona de casa dizer: o amor divino sempre terá e sempre realizará qualquer milagre que for preciso, para cada problema físico, emocional, financeiro e sobre relacionamentos familiares. Ela usa decretos de amor divino. O resultado é que ela colocou um filho direto na Universidade do Amor Divino. Ela conseguiu um emprego de meio período quando precisou de mais dinheiro pela afirmação do amor divino. Ela até ganhou uma herança de valor considerável depois de ter feito afirmações do amor divino. E ela tem curado um grande número de dores físicas, dela própria e dos outros, depois de ter feito afirmações do amor divino. Alguns dos seus decretos favoritos são esses. O amor divino está fazendo o seu trabalho perfeito nessa situação para o bem de todos que estão a ele relacionados. O amor divino vai à minha frente e me prepara o caminho. Eu chamo o amor divino para que ele realize qualquer milagre que seja necessário para resolver esse problema. Um homem de negócios tinha se aborrecido com o seu emprego, chegando ao ponto máximo e queria alguma coisa mudasse para melhor, mas ele não sabia que o caminho a tomar para encontrar a saída. Uma vez que ele estava no seu ápice profissional, lembrando o poder do amor para realizar qualquer milagre que seja necessário, ele começou afirmando: eu convido a poderosa ação do amor de Deus para a minha vida. Eu convido a poderosa ação do amor de Deus para me colocar no meu verdadeiro lugar na minha vida agora. Imediatamente, o presidente de uma seguradora de uma grande corporação de sucesso teve uma ideia: voar pelo país e convidar esse homem para produzir a sua corporação, enquanto o diretor anterior se retirava. A mudança de cena, de ritmo e de trabalho provou ser a resposta perfeita para a oração deste executivo anteriormente aborrecido. O amor realiza esse milagre. Um viúvo pai de 6 filhos foi convencido por todos os seus parentes e amigos que nunca encontraria uma mulher que amasse, e os seus 6 filhos cheios de energia o suficiente para um casamento. Por vários anos, pareceu que eles estavam certos e que o viúvo lembrou de chamar o amor divino. A afirmação que ele usou foi: o irresistível amor de Jesus Cristo agora desenha a minha própria e verdadeira esposa para mim. O irresistível amor de Jesus Cristo agora desenha a minha própria e verdadeira esposa para mim. Ele logo encontrou uma bela e solitária viúva cuja única vontade era ter uma família para cuidar. Eles se casaram e tiveram uma união feliz. Ora, bora por o 6º decreto. Olha quantos decretos nós já passamos aqui. Para vocês que estão chegando agora, muito bom dia, sejam bem-vindos à live. Nós estamos falando sobre decretos. Então, qual é o primeiro decreto? Oração direta com Deus. O primeiro decreto é esse. O segundo, a oração de pedido. O terceiro, a oração de pedido por uma orientação direta, por uma causa específica. O quarto, o decreto da divina inteligência. O quinto, o decreto do amor divino. E o sexto, o decreto da vontade de Deus seja feita. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, declarar a vontade de Deus está sendo feita em uma situação é a forma elevada de oração e sempre traz a resposta perfeita e feliz, satisfazendo todas as pessoas envolvidas. Isso é uma verdade porque Deus é um Deus de amor e Ele só quer que os seus filhos o que mais perfeito e adequado. Um Pai Celestial dificilmente quer para suas crianças menos do que desejaria um Pai terrestre. De todas as mais poderosas orações de decretos que você pode fazer, as quais frequentemente trazem surpresas felizes instantaneamente, esta é a melhor. Não é a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, Pai. Eu desejo de todo o coração realizar as graças de Deus nessa situação. Deus trabalha em mim por sua vontade para fazer tudo quanto Ele deseja, e a graça de Deus não falharão. Deus trabalha nessa situação por uma vontade, e para fazer tudo quanto Ele deseja, as graças de Deus não falharão. Eu chamo a vontade de Deus para que Ele realize o seu trabalho perfeito nessa situação pela graça de todos os envolvidos. Jesus disse: o meu Pai
Até agora está trabalhando, e eu também estou trabalhando. Em João 5,17. Quando você afirma a vontade de Deus, inconscientemente arremessa toda a carga do problema para o poder mais elevado do universo, que é então liberado para resolver isso da forma mais adequada. Os milagres acontecem quando as pessoas ousam afirmar a vontade de Deus em suas vidas. Eu visitei uma vez em Hollywood a atriz de televisão e cinema Mala Powers, cuja mãe foi uma ministra amiga minha. A bela senhorita Powers relatou como em 1951, depois de retornar de um show de Natal em prol do exercício americano na Coreia, veio do Havaí com uma gripe e lá havia tomado um antibiótico, o qual era alérgica. Depois que voltou para a Califórnia, foi descoberto que essa droga tinha sido destruída a sua medula e seu organismo havia parado de fabricar novas células sanguíneas. Isso também dissolveu as células sanguíneas que lutavam contra a doença. Sua condição desenvolveu uma anemia profunda. Naquela época, a ciência médica não podia curar. Muitas pessoas com esse mal morriam. Finalmente, em um hospital de Los Angeles, com sua mãe e seu ministro, Dr. Ernest Wilson, todos orando por ela, percebeu uma sentença de morte pairando sobre ela e então orou: Pai, se você me quer viva, conte-me o que fazer. Se você me quer morta, conte-me o que você quer que eu faça antes que eu vá. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Peraí, gente. Essa história me fez me lembrar da Rebeca. A Rebeca é a filha da minha pastora que faleceu aos 15 anos com leucemia. E foi exatamente essa oração que eles fizeram. Nós intercedemos pela doença dela por muitos dias, mas no final foi essa oração que foi feita. Eita. Com essa oração veio um sentimento interior instantâneo de que ela viveria, mas que teria que contribuir para a própria recuperação em torno de alegria e paz interior. E acreditando pacientemente que seria curada, mesmo que isso demonstrasse que iria acontecer ou não. Eu trouxe essa história para vocês, eu acho que eu vou ter que terminar ela então, né? A Rebeca era muito jovem e ela começou com dores de cabeça. E ela foi no hospital por 2 dias seguidos, foi medicada, voltou para casa. No terceiro dia, quando ela já chegou muito mal e foi diagnosticada, e aí ela já ficou internada, e assim, foi um quadro irreversível. E a igreja, nós oramos, intercedemos, o pessoal foi no estacionamento do hospital e oraram por muitos dias. E o que Deus falou com a Renata, que era a mãe, era que o milagre seria ela. E a Renata vem sendo essa mulher incrível que ela não tem mais a Rebeca, mas ela tem muitas filhas, muitas pessoas, mulheres que ela inspira, que ela
fortalece todos os dias. Então a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje é que vocês possam fazer essa oração. Pai, o que você quer de mim neste lugar, nessa situação? Mas se o Senhor não me quer aqui, o que quer que faça antes que eu vá para outro lugar, para outra situação, para outra dificuldade? Então que a gente possa reconhecer que muitas vezes Deus, ele tem seus mistérios, né? Seus jeitos de trabalhar, de agir. E em tudo tem a glória dele, tudo é para a glória dele. E que nós possamos estar assim tão dispostos a confiar. Que seja para a vida, seja para a morte, seja para a minha vontade, seja para o início ou para o fim. Talvez você não esteja tendo que morrer algo hoje fisicamente. Talvez a sua doença não seja uma doença profunda como uma doença física que pode te levar à morte. Mas talvez a sua questão seja uma empresa falida, um relacionamento falido. Algo que não tem mais solução, que você tem um diagnóstico irreversível. Que você possa orar. Pai, se o Senhor quer que isso viva, conte-me como fazer. Se o Senhor quer que isso morra, conte-me o que eu devo fazer antes que isso se acabe. Pai, se o Senhor quer que isso viva, que isso multiplique, que isso transforme, mostra-me o que fazer. Pai, se você quer que isso morra, me mostre o que quer que eu faça antes que isso se vá. O que se requer? Em semanas e meses de lenta recuperação que seguiram, ela frequentemente usou uma afirmação do Dr. Wilson tinha dado a ela. Sem pressa, sem atraso, da forma perfeita e sob a divina graça, minha cura se manifesta. Sem pressa, sem atraso, da forma perfeita e sob a divina graça, a minha cura se manifesta. Apesar de que ela estava acamada por 9 meses, um dia os médicos gritaram que estava melhorando. Apesar de continuar usando a medicação e fazendo o tratamento por mais algum tempo, e se cansar facilmente por um período de 2 anos, voltou a fazer cinema e agora leva uma vida normal. A mudança da morte para a vida veio depois que ela orou. Não a minha vontade, mas que a tua seja feita. A vontade de Deus é sempre uma graça suprema para os seus filhos. Quando você invoca a vontade de Deus, você também invoca o milagre das suas graças para você. Veio uma outra consciência aqui agora. A Juliana. A Juliana é uma das pessoas que fez a live comigo esses dias. A Juliana foi diagnosticada com câncer em estado 5, com metástases pelo corpo. O caso dela era extremamente grave, muito grave. E ela teve que começar o tratamento imediatamente. Ela até contou um pouquinho da história aqui, mas não tudo para vocês. E realmente foi essa oração assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? Se o Senhor me quer viva, me mostre, me conte como fazer. E se o Senhor me quer que eu vá, me faça o que eu tenho que fazer antes que eu vá. E a Ju começou a orar pelo que ela tinha que fazer. E as pessoas, tipo, gente, foi assim muito difícil, porque ela precisava fazer o tratamento imediatamente. Então, e não tinha, tipo assim, ia demorar coisas de 3 meses, algum tempo, e ela precisava imediatamente. Então a gente orou e um advogado, uma pessoa, na verdade não foi um advogado, foi um empresário aqui da cidade. Ele pagou uma advogada, entrou com uma ação, ele pagou uma médica particular para ela.
a advogada fez um documento para que ela pudesse começar o tratamento imediatamente com uma liminar na justiça. Esse tratamento ia ser iniciado em Barretos. Ela não tinha condição financeira para ficar lá. E aí esse empresário se propôs em ajudar, enfim, as coisas foram acontecendo, mas no final ela não precisou ir, ela conseguiu começar o tratamento aqui em Bauru mesmo. Gente, assim, foram muitas coisas, assim, que Deus foi entrando com providência, que foi trazendo e que foi sendo um presente para a vida da Juliana, né? E tem sido, assim, muitas bênçãos, porque Deus tem cuidado dela. Só que quando ela começou o tratamento de quimioterapia dela, ela começou um propósito da jornada de leitura diária de um livro. E ela criou um grupo, nesse grupo tinham várias pessoas, onde ela compartilhava com as pessoas todos os dias desse grupo. E ela acordava todos os dias, como eu tô aqui no propósito com vocês, do Expande Comigo, às 7 horas da manhã, para fazer essas leituras. E, gente, muitas vezes ela estava extremamente debilitada por causa do processo da quimioterapia. E aí, nesse propósito, ela juntou algumas pessoas do grupo para que fizessem essas leituras com ela, para que esse propósito não fosse interrompido. E ela tem um perfil no Instagram que chama Fala Que Encanta. E esse era o propósito, né? A Ju, ela é uma pessoa que tem habilidades com a fala, com a comunicação, e ela tem contado a sua história, o amor de Deus, os milagres que Deus tem feito na vida dela. Então, o que eu quero dizer para vocês? Ela não tem mais metástases, o nódulo diminuiu de tamanho significativo. Ela está bem, se recuperando, e possivelmente, muito em breve, ela vai ter alta completamente das quimioterapias. E vai poder contar pra gente a cura perfeita e completa que Deus fez na vida dela. E eu posso dizer pra vocês que a Juliana também é uma fonte de inspiração, que ela mesmo com a doença, com a dificuldade, com as dores, com a debilidade da situação, da vulnerabilidade que ela fica, ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre disposta, ela tá sempre agradecendo, e ela tá sempre confiando que Deus tem o melhor para a vida dela. E ela tem sido, assim, uma inspiração muito forte para aqueles que têm o prazer de poder conviver com ela. Sétimo decreto. Hoje nós vamos terminar nesse sétimo decreto. São 10. São 10 decretos. Será que a gente consegue terminar os 10 hoje? Vamos lá. Existe um plano divino para a sua vida. O plano de vida é um plano sublime e inclui saúde, riqueza, felicidade e perfeita autoestima. À medida em que você afirma o divino plano, começa a desenhar para você mesmo ideias, oportunidades, eventos e pessoas que são significantes para serem uma parte do seu plano divino. Eu conheci um homem que estava sofrendo a agonia de um casamento infeliz e problemas com divórcios, dívidas, confusões e rendimentos ilimitados, mas que saiu dessa situação para um emprego novo, que lhe deu autoestima, melhores rendimentos, um feliz segundo casamento, paz mental, saúde melhorada e uma nova fase na vida. Depois que começou afirmando o plano divino em um período aparentemente sem esperança na sua vida. Essa transformação veio de dentro de somente 6 meses. Uma das orações que ele usou foi: eu agora libero todas as coisas e pessoas que não fazem parte do divino plano na minha vida. Todas as coisas e todas as pessoas que não fazem parte do plano divino na minha vida agora são liberadas por mim. Eu agora deixo ir e deixo Deus desenvolver o plano divino na minha vida. Eu estou agora sintonizado com o plano divino na minha vida. Cristo em mim agora manifesta o divino plano para a minha vida com amor e paz. Eu agora reconheço, aceito e sigo o divino plano da minha vida agora, como está sendo revelado para mim, passo a passo. Eu me regozijo agora no divino plano, o qual é o plano sublime e inclui saúde, riqueza, felicidade e perfeita autoestima. 8º, o decreto da divina ordem. A ordem é a primeira lei celestial e pela afirmação da divina ordem você deve, de alguma forma, liberar uma forma divina para ordenar e manifestar o seu corpo, mente e negócios. As orações respondidas inevitavelmente se manifestam quando alguma coisa aciona a divina ordem.
Uma das mais poderosas e populares afirmações que milhares de pessoas têm usado para obter saúde, aumentar prosperidade e felicidade pessoal é: a divina ordem é agora estabelecida em minha mente, corpo e negócios pelo poder de Cristo que habita dentro de mim. A divina ordem é agora estabelecida e mantida. Vamos de novo? A divina ordem é agora estabelecida em minha vida, corpo e negócios. Pela ordem de Cristo que habita dentro de mim, a divina ordem é agora estabelecida e mantida. Eu descobri que, colocando essas afirmações próximas ao meu telefone, somente as chamadas necessárias são feitas. O meu telefone tornou-se gentilmente silencioso. Recentemente, uma dona de casa escreveu sobre a necessidade de deixar a sua casa para fazer compras, mas a campainha de gás notificou que seu gás seria cortado naquele dia para que alguns reparos fossem feitos na vizinhança. Ela precisava estar em casa quando o homem do gás chegasse e saísse. Ao invés de se aborrecer com a situação, ela se sentou calmamente na sua sala e afirmou a divina ordem para a situação. Neste momento, o homem do gás chegou e prontamente completou a sua tarefa e religou o serviço de gás. Deste modo, não foi necessário gastar tempo nem energia preocupando-se. Outra dona de casa frequentemente passava pelos mesmo tempo esperando na fila onde fazia as compras devido à afirmação de divina ordem, enquanto todas as donas de casas ao redor dela se queixavam e reclamavam sobre a longa espera nas filas. Em outro caso, essa dona de casa literalmente parou o embarque de trem com a afirmação da divina ordem quando ela estava atrasada para uma consulta e precisava se desviar rapidamente da fila de embarque. Em situações em que elementos de tempo estão envolvidos, é bom também afirmar o divino momento ou perfeito momento. Nono, o decreto da bênção. As pessoas da Bíblia sentiram que o ato de abençoar tinha grande poder para executar as graças. Abençoar significa tornar sagrado ou completo por palavras faladas. Abençoar significa tornar sagrado ou completo com palavras faladas. Desejar o melhor para uma pessoa ou situação, tornar feliz ou próspero, para contentar, glorificar e elogiar. Quando você abençoa uma pessoa preocupante em situação financeira difícil ou com dor no corpo, você está glorificando graça que há nela. Você está invocando o divino favor, que é então liberado para produzir resultados felizes para você. Abençoe uma coisa e estará desejando bênção para você. Amaldiçoe isso e você estará amaldiçoando você. Abençoar significa trazer graças e diante de uma situação ou personalidade, mesmo que isso pareça não funcionar. Com que frequência você tem condenado, criticado ou amaldiçoado uma situação que somente trouxe mais problemas e infelicidades? Enquanto isso, se você ousa ter uma visão oposta e abençoa essa situação, algumas coisas boas podem ocorrer. A esposa de um médico recentemente me escreveu a triste história da sua vida, como ela trabalhou para ajudar o marido na escola de medicina e mais ainda para ajudar a montar o consultório. Finalmente, o trabalho demasiado e a ansiedade trouxeram para ela uma péssima saúde e logo depois o marido começou a ter um caso com uma de suas pacientes. Depois teve uma série de problemas de saúde e finalmente desistiu do consultório. Depois disso, sua esposa voltou a trabalhar. Apesar de não estar bem fisicamente, ela terminou a carta dizendo: apesar de todos os nossos problemas e de uma vida cheia de mágoas, desapontamentos e dor, eu comecei a usar a prática de abençoar ao invés de amaldiçoar a nossa situação. À medida em que eu comecei a abençoar o meu marido, as nossas experiências e a nossa vida conjugal pelas graças que isso tudo representava, nossas bênçãos começavam a aparecer. A oração de bênção deve ser o trabalho inicial. Pela primeira vez em muitos anos, eu tenho esperança de que uma vida melhor se desenvolva para nós. Que forte isso, hein? Que forte isso, que ao invés de você reclamar, amaldiçoar, maldizer, criticar, você começasse a abençoar tudo e todos à sua volta agora. Que incrível. Amores, 10ª oração de decreto. Uma das mais poderosas formas de oração afirmativas é o decreto da fé. Jesus prometeu: tudo o que pedires com fé na oração recebereis. Mateus 21:22. Sucedei-vos conforme a vossa fé. Mateus 9:29.
O psicólogo William James enfatizou o poder da fé em corrigir as coisas. A nossa crença no início de uma tarefa duvidosa é algo que garante o sucesso resultante da nossa iniciativa. O Dr. Smiley Blodon, um notável psiquiatra, considerava-se tratando de ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Todas as coisas dependem da fé das pessoas. Aquelas pessoas que não têm fé em nada, Deus em si mesma, seus negócios, famílias e mundo nunca vão muito longe até que elas mudem suas crenças e comecem a declarar que elas têm fé. Se você tem tido uma vida de desapontamento, como você pode começar a acreditar nas graças de Deus, dos homens e do mundo? Decretando isso de qualquer jeito, a fé pode ser desenvolvida como resultado de muitas afirmações. Charles Fillmore explica cientificamente a potencialidade da fé para produzir resultados práticos na sua vida. Exatamente como uma corrente elétrica percorre certos metais em uma solução ácida, desse modo a fé entra em ação nos eletrodos do cérebro humano, agindo corretamente como um éter espiritual. Esses elétrons aproximam-se naturalmente e produzem rapidamente o que normalmente levaria meses de cultivo e colheita. Desse modo, ao invés de reclamar que você não tem fé suficiente para melhorar a sua vida, comece decretando que você tem fé. Esse ato acelera o poder da fé em pessoas e em eventos e produzirá rapidamente para que você o normalmente necessita de meses ou anos. Uma senhora idosa, que alugara cômodos da casa, sempre tinha problemas ao tentar receber o aluguer dos seus inquilinos. Então, ela aprendeu o decreto da fé e começou a afirmar: eu tenho fé em Deus, e eu tenho fé nas pessoas, e eu tenho fé nas coisas. Rapidamente seus inquilinos pagaram seus aluguéis, em um dia ou até mesmo antes do dia, à medida que as coisas começaram a dar certo para eles. Não só suas atitudes, bem como suas situações financeiras melhoraram, mas o mundo da fé semeando afetou o cozinheiro, o empregado, o zelador e todos aqueles relacionados à sua pensão. Todos foram prósperos e abençoados, à medida que a senhora idosa continuou decretando particularmente sua fé em Deus, nos homens e nas coisas. Ela provou que pela afirmação para os outros o seu desejo para si mesma foi abençoada. Você pode invocar o milagre da oração de fé afirmando frequentemente: eu ouso acreditar que todas as coisas têm trabalhado juntas com Deus na minha vida. Eu ouso acreditar que todas as coisas estão trabalhando juntas com Deus na minha vida. Eu ouso acreditar que todas as coisas irão trabalhar juntas com Deus na minha vida, ou nessa situação, ou com essas pessoas. 11ª oração, a oração divina da restauração. Uma das orações de decretos menos conhecidas, ainda que seja uma das mais importantes para você possa ter suas orações respondidas, é o decreto da divina restauração. Se você não puder recordar e traçar o motivo e causa das experiências infelizes da sua vida, você sem dúvida descobrirá que muitas daquelas experiências negativas em relação à saúde, dificuldades financeiras e problemas de relacionamento humano estão relacionadas a crenças de perdas que estão alojadas nas fases conscientes e subconscientes da sua mente, causando muitas e talvez todas as dificuldades da sua vida. A palavra perda literalmente significa destruição. E através das percas ocorridas na sua mente, você se destrói. No entanto, uma crença no presente, na realização do futuro, apaga crenças anteriores de perda, como prometido pelo profeta Joel. Eu vos restituo os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Joel 2:25. Você pode estabelecer desse modo uma crença no presente, na realização do futuro, pela afirmação da divina restauração. A palavra restaurar significa fazer bonito novamente. À medida que você afirma a divina restauração das suas graças, muito mais poder adicionado ao presente semeando pode encher o vazio do passado. Nesse processo, o que quer que tenha sido tomado de você é então devidamente restaurado. Sempre existe um equilíbrio, restaurado pelo poder da graça, trabalhando em cada pessoa e em cada experiência de uma perda aparente. Ao invés de tentar forçar sua graça, afirme que isso é agora devidamente restaurado no próprio tempo e na maneira de Deus, e isso ainda aparecerá. Afirme frequentemente: eu clamo o poder da divina restauração. Minhas graças no passado e do presente são agora devidamente restauradas por mim. Essa é a hora da divina realização. Eu dou graças agora pela divina restauração do meu corpo, da minha mente, do meu negócio, dos meus finanças e em todos os meus relacionamentos. Escreva os seus decretos. Agora você volta aos 10 primeiros decretos e escreva
todos os seus decretos. Além de expressar pela fala suas orações de decreto interior todos os dias, pelo menos 15 minutos, em um outro método dinâmico de todas as suas orações respondidas é escrever os seus decretos. Eu tenho um livro de notas de oração na qual diariamente eu escrevo afirmações sobre tudo que me preocupa ou que desejo que aconteça na minha vida. É incrível chegar no final do dia para ver a frequência com que as minhas orações são respondidas. Depois eu escrevo minhas afirmações. Escrevendo e lendo seus decretos durante alguns intervalos em voz alta ou silenciosamente, você ajuda a fixar o que quer, como uma mulher recentemente me escreveu. Quando comecei a perceber que a depressão estava vindo, escrevi afirmações de que eu sentia uma sensação de paz. Uma sensação era forte de que me livrava dos sentimentos negativos na hora, e esperança e renovar fé eram graças que viriam. Outras formas personalizadas de terem as orações respondidas com excelentes resultados são por meio de afirmações escritas. É uma forma de uma carta para Deus dizendo: querido Deus, concedo isso ou ofereço aquilo. É um método de oração muito antigo, e escrever as suas afirmações de cura, prosperidade, felicidade, e então usar o papel em alguma parte do seu corpo em segredo ou carregar junto com você durante sua vida diária até que manifeste a resposta que você deseja. Também colocar calmamente seus decretos de afirmação dentro de sua Bíblia é um método de libertar, então, para o perfeito desfecho da sua vida. Resumo das orações de decreto. Use frequentemente os vários tipos de decretos escritos aqui. Converse diretamente com Deus. O decreto do pedido, o decreto da orientação, o decreto da divina inteligência, o decreto do divino amor, o decreto da vontade de Deus seja feita, o decreto do plano divino, o decreto da divina ordem, o decreto da bênção, o decreto da fé e o decreto da divina restauração. Para os novos procedimentos, vá rapidamente ao capítulo 7 e aprenda os decretos de oração avançada que podem produzir milagres em sua vida. Então, nós terminamos hoje o segredo do decreto. E depois nós vamos começar os métodos avançados de oração que podem trazer resultados dinâmicos para você. Amanhã nós vamos falar o maior segredo do sucesso para a sua vida. Então, gratidão mais uma vez para vocês que ficaram aqui na nossa leitura de hoje. Que vocês possam anotar esses 11 decretos. Escreva a listinha de vocês, então. Eu até assisti uma ministração essa semana que fala que foi encontrado um templo, né? Onde os sacerdotes encontraram cartas, onde os sacerdotes escreviam os decretos para o povo, para aquele templo, para os reis, para as pessoas, né? Então, os sacerdotes, eles também tinham essa prática de escrever essas orações, escrever as orações que ele queria manifestar na vida das pessoas com a qual eles pediam orientação. Então, gratidão mais uma vez, que nós possamos decretar hoje um dia abençoado, um dia organizado, que a vontade divina seja feita sobre nossas vidas. Gratidão por você estar aqui mais uma vez, por estar aqui sustentando a energia dessa live, contribuindo com a expansão da nossa consciência, que possamos ser agentes de transformação nessa realidade, que Deus possa nos usar poderosamente através dos seus dons, dos talentos que Ele desenvolveu a nós. Um beijo e até amanhã.